Olá, pessoal do sexto ano. Nessa semana eu resolvi fazer uma revisão de conteúdo com vocês. Na próxima semana nós temos a nossa prova. E o conteúdo que você precisa saber é o capítulo 2, que é as antigas manifestações artísticas, e o capítulo 3, os principais gêneros da pintura. O capítulo 2 faz bastante tempo que a gente viu, lá na escola ainda, antes da suspensão das aulas, então por isso que eu achei muito importante fazer essa revisão com vocês, tá? Então vamos acompanhar junto na apostila, na página 22. As primeiras manifestações artísticas. Os rituais e as manifestações artísticas. Então, desenhar, pintar, esculpir, dançar e representar personagens são manifestações artísticas que fazem parte do dia a dia dos seres humanos há muito tempo. Os estudiosos acreditam que essas linguagens artísticas tenham surgido em conjunto e que faziam parte dos rituais realizados por grupos de caçadores-coletores que viveram há milhares de anos. Então, pessoal, os estudiosos dizem que a nossa querida e amada arte já existe desde sempre, que junto com os homens pré-históricos, a arte já existia, que eles utilizavam da arte para o dia a dia deles, né? Vamos ver como. Essa revisão, pessoal, eu fiz em formato de pergunta-resposta, então tá bem fácil de você se encontrar, é só acompanhar comigo ali, página 22. Os estudiosos acreditam que as linguagens artísticas tenham surgido há muito tempo em rituais realizados por grupos humanos. Como eram chamados esses grupos? Eram chamados de coletores e caçadores. Mas quem são os coletores e os caçadores? Era um grupo de pessoas que buscavam seus alimentos por meio de caça e da coleta de vegetais sem cultivo. Então, eram as pessoas que buscavam o alimento para sustento do grupo. Eles faziam alguns rituais. E qual era o objetivo desses rituais? Homenagear os antepassados do grupo, pedir proteção à divindade e obter boas caçadas. Muitos estudiosos afirmam que as pinturas tinham uma função mágica, que os grupos acreditavam que as cenas representadas realmente aconteceriam. Por exemplo, acreditavam que se desenhasse uma imagem de um animal ferido, realmente eles teriam sucesso na caçada. Falamos em desenhar, pintar e dançar, mas e a música? Já estava presente nesses rituais? Sim, a música já estava presente nesses rituais. A flauta, feita com ossos de animais há cerca de 35 mil anos, era um exemplo de instrumento musical. Então, eles faziam instrumentos musicais há 35 mil anos. Então, a música já estava presente, sim, nos rituais. Os antigos criadores de imagem, já estamos na página 23. Pessoal, o que são pinturas rupestres? Isso aqui é básico, isso aqui é questão de prova, tá? Você precisa saber. O que são, então, pinturas rupestres? São pinturas feitas pelos homens pré-históricos nas paredes das cavernas. São algumas das antigas manifestações artísticas da humanidade. E foi o nome dado pelos arqueólogos para as imagens encontradas nas paredes rochosas. Eu coloquei aqui 3 definições e é importante que você saiba as três. Tem algumas imagens que é importante que você identifique. Essa aqui, pintura rupestre no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, no Brasil. Pintura rupestre na Gruta da França, cerca de 15 mil anos antes de Cristo. Essa imagem tem na abertura da apostila. Bisão da Caverna Altamira, da Espanha, também 15 mil anos antes de Cristo. Esse bisão tem quase 2 metros de comprimento e foi feita no teto da caverna. Falamos muito em arqueólogos, mas quem são os arqueólogos? São profissionais que estudam as culturas antigas por meio de materiais encontrados em sítios arqueológicos. E o que são, então, os sítios arqueológicos? O sítio arqueológico é um local onde ficaram preservados testemunhos, evidências e vestígios das atividades do homem pré-histórico. Então, os arqueólogos, eles têm acesso a esses locais, eles estudam, analisam e trazem para nós as informações.
O que os estudiosos acreditam ser a função das pinturas deixadas nas paredes das cavernas? Os estudiosos afirmam que as pinturas dos pré-históricos tinham uma função mágica, que os grupos coletores e caçadores acreditavam que as cenas representadas nas imagens realmente aconteceriam. Aí nós temos a escultura também, a escultura da Vênus de Willendorf. Eu preciso que você saiba o que significa a palavra Vênus. Vênus é o nome de uma deusa da mitologia romana associada ao ideal de beleza feminino. Mas o que é a mitologia, professora? Mitologia é o estudo das lendas, dos mitos, dos rituais que normalmente falam de seres sobrenaturais e da criação do mundo. Então, essa palavra Vênus é muito utilizada na mitologia romana. Aí, a palavra Vênus de Willendorf. Vênus de Willendorf foi o nome dado para a estatueta que foi encontrada que data de 30 mil anos atrás, né? Foi encontrada nas margens do rio Danúbio, na Áustria. Acredita-se que era essa figura que representava o ideal feminino na época e também é o símbolo da fertilidade. Vênus de Willendorf, feita em calcário, ela tem a data de 30 mil anos aproximadamente antes de Cristo e o tamanho é 11 centímetros. Vemos então as pinturas nas paredes e imaginamos como eles faziam as cores. Eles utilizavam muito preto, vermelho, laranja. Eles usavam o que eles tinham de acesso, de produtos naturais. Então, eram extraídos materiais da natureza, como carvão, terra, sementes, raízes, plantas, flores, minerais e outros elementos naturais. As pinturas eram feitas com as mãos, mas eles tinham o auxílio de pincéis que eram feitos de materiais naturais, com cerdas ou pelos de animais. Como eles usavam as mãos, eles conseguiam aquele efeito parecido com o que a gente consegue com giz pastel, meio esfumaçado assim. Muito bem, então aqui encerra o capítulo 2, né? As antigas manifestações artísticas. Prestem muita atenção no que é a figura rupestre, sobre a Vênus de Willendorf, as imagens que eu mostrei aqui, 3 imagens, é importante que vocês saibam o que é um arqueólogo, as funções dele. Pessoal, estudem por esse resumo, que aqui tem o básico que você precisa saber. Tá? O básico não, o que é mais importante está aqui nesse resumo, ok? E aí, continuando, nós temos o capítulo 3 que também vai cair na prova. Só que o capítulo 3 está mais fácil, porque a gente viu agora, semana passada, retrasada, né? Que são os gêneros da pintura. Então, nós temos aqui esses 7 gêneros: retrato, autorretrato, paisagem, figura religiosa, pintura histórica, natureza morta e pintura abstrata. Você precisa identificar o que é uma com o que é a outra, mais ou menos parecido com o trabalho que vocês fizeram na diversificada. Eu coloco a imagem e você fala qual é desses gêneros, tá? É importantíssimo também você saber a diferença entre uma obra abstrata e uma obra figurativa. Então, a abstrata é feita com linhas, figuras geométricas e desenhos aleatórios. Ela não tem a intenção de representar uma imagem conhecida, né? O artista ele não tem essa intenção de que a gente fique olhando e tenha ideia do que é. Não, a ideia do artista é simplesmente que a gente observe a harmonia, as linhas, os traços, as cores que ele utilizou, tá? Mas não tem objetivo nenhum de representar uma imagem conhecida. Essa é uma figura abstrata. A figurativa é aquela na qual identificamos uma figura. Então, quando você olha um quadro e você vê ali uma natureza morta, uma paisagem, uma pintura histórica, é uma obra figurativa, tá? Então, é bem tranquilo também isso. Prova formal 2, conteúdo, então, capítulo 2, as primeiras manifestações artísticas, e o capítulo 3, até os principais gêneros da pintura. Muito bem, gente. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, pode perguntar aqui no mural. Uma boa semana para vocês, beijo grande e até semana que vem.